Boa tarde. A campanha da fraternidade deste ano nos convida a refletir sobre as políticas públicas, fraternidade e políticas públicas, com o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. Essa reflexão é muito importante para nós. Na verdade, há pelo menos 3 séculos que a doutrina social da Igreja vem refletindo sobre as questões sociais. E há mais de 50 anos que a CNBB nos propõe reflexões sobre temas sociais na Quaresma. Racismo, desigualdade social, violência, meio ambiente, todos esses temas já foram reflexões importantes durante a campanha da fraternidade. Quando nós pensamos em políticas públicas, a Igreja nos convida a olhar esse conjunto de ações do Estado, e quando falamos do Estado, falamos não do Estado de São Paulo ou de qualquer Estado em específico, mas falamos do conjunto de instituições públicas na esfera municipal, estadual e federal, presentes nos poderes executivos, legislativo e judiciário. As políticas que esses organismos formulam e executam são conhecidas como políticas públicas. Então elas vão desde uma redução ou aumento da taxa de juros, de uma barreira comercial, de uma lei sobre aposentadoria, até um posto de saúde que é construído no seu bairro, ou uma escola, ou mesmo uma legislação urbanística, ou um direito específico ao idoso, ao deficiente físico e assim por diante. Esse conjunto de ações do Estado é conhecido como políticas públicas. E as políticas públicas, elas podem ser vistas, e é assim que a Igreja nos convida a olhá-las, como obras de misericórdia. Quais são as obras de misericórdia? Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, os presos. Nós, cristãos, somos chamados a olhar as políticas públicas como ações de misericórdia. Hoje, num mundo cada vez mais individualista e consumista, as pessoas se preocupam muito consigo mesmas e muitas querem até acabar com o Estado porque acham que as políticas públicas prejudicam o seu orçamento, acha que isso encarece o custo social, etc. A Igreja vai nos mostrar o contrário. As políticas públicas são fundamentais para a própria sobrevivência da sociedade. Primeiro, para reduzir as desigualdades sociais. Nós sabemos que vivemos num mundo cada vez mais desigual. A Oxfam, organização inglesa, nos mostra que hoje as 80 pessoas mais ricas do mundo têm a renda das 3 bilhões e 600 milhões mais pobres. E essa desigualdade não é só ruim e injusta, ela prejudica o crescimento econômico, ela prejudica o desenvolvimento da economia, porque se poucas pessoas têm renda, o dinheiro não circula. Quando os pobres têm dinheiro no bolso, nós fazemos com que os pequenos comércios vendam e possam contratar mais, as pessoas aumentam as suas casas, reformam, compram mais roupas e alimentos, e tudo isso dinamiza a economia. Então, as políticas públicas são importantes para reduzir a desigualdade e para que a sociedade possa funcionar bem. Elas também são importantes para regulamentar a relação do homem com o meio ambiente que está tão descuidado. Papa Francisco escreveu a Laudato Si recentemente uma reflexão grande, fundamental sobre o meio ambiente e mostra que a nossa casa comum está em perigo. O homem está vilipendiando a natureza. Então as políticas públicas são importantes também, não só para recuperar as áreas degradadas, mas para limitar a ação humana, principalmente das grandes empresas, nessa relação com o meio ambiente, que muitas vezes é predatória. Haja vista aí os desastres de Brumadinho e tantos outros. Nós estamos contaminando o solo, a água, os rios e assim por diante. Então a política pública norteia a nossa relação com o meio ambiente, reduz as desigualdades e impede também a monopolização competitiva, ou seja, certos cartéis, grandes empresas que muitas vezes podem escravizar a sociedade, principalmente nas áreas de energia, petróleo, gás, nas áreas de comunicações e em tantos outros. Uma ou duas empresas podem dominar esse mercado e se não houver uma agência reguladora, alguém que ponha freio na ganância dessas empresas, elas prejudicam toda a sociedade. Então as políticas públicas servem para isso e para que elas sejam moldadas a imagem de Deus, vamos dizer assim, ou seja, de forma justa, de forma que contemple a todos, principalmente os mais pobres, como mostra as Sagradas Escrituras, com a imagem do órfão, da estrangeiro, da viúva.
Para que essas políticas públicas contemplem os mais pobres e faça realmente a sociedade ser justa e fraterna para todos, nós precisamos participar. É fundamental a participação de todos os cristãos de modo geral, em especial, mas também de todos aqueles que ouvem essa mensagem. Sem participação, a política se concentra na mão de poucos. As decisões são tomadas por poucos, geralmente por uma elite, e isso faz com que as desigualdades aumentem. Um dado importante que é revelado no documento é que a arrecadação, que também é uma política pública, quem contribui com o quê? Ela é injusta no Brasil. Quem ganha até 3 salários mínimos paga em média 46% de imposto. Aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos pagam em média 26%. Então ela é injusta na sua arrecadação e na sua distribuição. Os ricos se apropriam mais das políticas públicas, sejam através dos empréstimos dos bancos públicos, como o BNDES, que financia grandes empresas, seja através da dívida pública, metade do orçamento federal vai para pagar juros de uma dívida impagável, incalculável, seja também através de obras. Basta olhar para a cidade e ver que no lado mais rico nós temos mais escolas, universidades, o asfalto é melhor, temos mais unidades de saúde, mais delegacia, mais parques, teatro e assim por diante. Então, para que essa desigualdade se reduza, é necessário que nós participemos. Como que podemos participar? Podemos fazer uma reivindicação, uma mobilização, um abaixo-assinado, podemos participar de fóruns, conferências, conselhos municipais dos mais diversos que discutem essas políticas, podemos acompanhar mais de perto a ação dos parlamentares, do executivo, daqueles que foram eleitos por nós, e podemos até mesmo entrar num partido político e fazer parte dessa discussão mais de perto ainda. Essa reflexão é feita através de 3 enfoques: o ver, o julgar e o agir. Através do ver é feito esse diagnóstico que nós abordamos aqui rapidamente. No julgar, à luz da Sagrada Escritura e da doutrina social da Igreja, nós temos a certeza de que esse mundo ele é injusto e nós não estamos cumprindo com aquilo que Jesus, as Sagradas Escrituras e os documentos da Igreja nos propõem, que é ter uma vida digna para todos, ter igualdade, ter condições, ter vida e vida em abundância para todas as pessoas. No agir, somos convidados então a tomar atitude para mudar essa situação. Uma das propostas é que a gente monte grupos de reflexões nas associações de moradores, nas igrejas, em qualquer lugar, para que a gente primeiro consiga ter um diagnóstico correto da realidade. Hoje, através das fake news, de meios de comunicação que acabam tendendo a manipular a população, nem sempre a realidade nos chega de forma cristalina. Então é preciso que nós mesmos nos organizemos para, através da fala de um, de outro, principalmente aqueles que estão em movimentos sociais, de professores, de pesquisadores, de institutos sérios como IBGE, IPEA, entre outros, nós possamos ter um diagnóstico real da realidade. E assim saber qual governo está do lado do povo ou contra o povo, como nosso país, nossa cidade está se desenvolvendo, se muito, pouco, se está precisando de uma ênfase maior na área social, na saúde, na educação e assim por diante. A CNBB fundou o Observatório Social, é observatoriosocial.org.br. Você pode procurar aí na internet. Lá tem uma série de reflexões e dados que nos ajudam a compreender essa realidade. Podemos também, na nossa região, fazer um mapeamento. Quais os equipamentos sociais que nós temos no nosso bairro? Existem ONGs, conselhos de saúde, de escola, associações de moradores, pastorais sociais? Por que não colocar todos numa roda e discutir as necessidades do bairro? Isso é conhecido por muitos como redes de desenvolvimento local. É uma proposta também de ação. Enfim, procurem conhecer o documento, procurem participar das reflexões que estão sendo feitas nas paróquias, procurem ler alguma coisa a respeito, que com certeza isso vai fazer que todos nós cresçamos como cristão, e você que está ouvindo isso, que de repente não é cristão nem católico, mas é uma reflexão importante para que a gente possa corrigir, enquanto é tempo, os rumos da sociedade. Construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e melhor para todos nós. Um grande abraço.